agora em espírito e em verdade. A mulher disse assim: eis que eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse que eu sou, eu que falo contigo. E diz que isto vieram seus discípulos, maravilhavam-se de que estivesse falando com mulher. Todavia, nenhum disse-lhe: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Pai, em nome de Jesus, agradecemos essa oportunidade, Senhor, que estamos diante da tua palavra. Que eu estive na direção para falarmos aqui no momento e dentro da instrução, orientação e conhecimento da tua palavra. Assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria sentar, meus irmãos. Nós vamos já iniciar a nossa palavra. Já de antemão, gostaria de dizer aos irmãos que nós começamos ontem nosso trabalho aqui. Deus nos abençoe aqui com uma palavra muito interessante sobre a comunicação, sobre a necessidade de nos comunicarmos melhor, nos expressarmos melhor, usarmos códigos corretos, o canal mais eficiente. Isso vai ser também, claro, nós vamos reescutar, lembrar do que foi falado ontem, porque isso faz parte de um conjunto de ensinamentos que estão encadeados, ou seja, estão atrelados um ao outro. Né? Nós escolhemos para este evento, junto com nossos irmãos aqui, o tema: compreender e transmitir as escrituras, compromissos essenciais do professor da escola dominical. Nós até colocamos aqui compreender primeiro e transmitir depois, porque isso é o que acontece de fato. Eu preciso primeiro compreender para depois ensinar e transmitir. A nossa igreja até está faltando uma interrogaçãozinha nesse tipo, né? Como eu poderia entender se ele não me ensinar? Alguma interrogaçãozinha pequena. Como eu poderia entender se alguém não ensinar? E aí a gente poderia fazer igual aquele versículo de Romanos capítulo 10. E como eu posso ensinar se eu não compreender? Eu posso ensinar se eu não compreender. Então eu preciso compreender para ensinar. E quando eu ensinar aquilo que realmente eu domino, aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendi, eu vou transmitir com segurança, com firmeza, com fé, com autoridade. Jesus pregava e ensinava com autoridade, e ele sabia muito bem o que estava ensinando. Isso vai ser falado aqui pela manhã. Então Jesus tinha autoridade para chegar em Nazaré, abrir o livro de Isaías e dizer: hoje você essa palavra. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Ele tinha autoridade. Então o professor, para ter autoridade, ele tem que ser um pouco conhecedor da Bíblia, dominar. E aí a gente vai ter todo cuidado durante essa palestra, mas não queremos aqui dizer que somente que ensinar, quem faz, porque não é bem isso, irmãos. Há muitas pessoas que fazem o seminário e depois do seminário param e não se aprofundam no estudo. Ele faz a prova, vai tirar até 10 em tudo. Foi um ótimo estudante. Mas não tem a vocação, eu falava aqui ontem, à noite, né? Não tem a vocação para o ensino, ele vai ser um conhecedor. É assim. Mas é isso não é que acontece, meu Daniel? Sim, quando as pessoas falam em inglês, vão até o nível mais elevado, depois fica mais envolvido no usarismo, e depois você quer aprender de novo. Eu estudei com muitos colegas que estavam estudando pela segunda ou terceira vez. Então é comum a gente precisar de sempre nos renovar no aprendizado. E hoje nós queremos dar aqui alguns caminhos, algumas ideias, né? Vamos esquecer alguns comentários a respeito do que? Nós escolhemos esse tema juntos aqui, foi principais dificuldades na compreensão das escrituras, como enfrentá-las. É difícil ensinar a palavra, não vou dizer que é fácil, é difícil estar aqui à frente, não é fácil. Para qualquer pessoa que tenha um mínimo de temor de Deus, ele vai dizer que não é fácil transmitir a palavra de Deus. Mas é possível e nós estamos aqui para encarar esse desafio. Né? E nós encontramos muitas dificuldades ao lecionar, ao pregar, ao explicar, fazer aquilo que o professor faz. Né? Eu até gosto de colocar sempre essa sequência de ações do professor, que está na nossa mochila, como todos têm. Nós podemos reviver ela.
na página 3, lá embaixo. Ensinar não é só falar. Às vezes o professor acha que está falando, a lição, falando, olhando. Não só. Ensinar não é só falar, é explicar, esclarecer, comparar, mostrar, apresentar, exemplificar, orientar, instruir, analisar, resumir, corrigir, aplicar, estimular. Opa, mas é isso tudo? Isso tudo e mais um pouco. Se acabou a sua aula, você não fez nada, obrigado, aproveita, passei seu caminho, Deus está mandando por aí. Delira, né? Porque ele conseguiu captar alguma coisa. Mas isso não é ensinar. Ensinar, você tem um conteúdo, você tem uma matéria, você tem um assunto, você precisa buscar, esclarecer, iluminar, mostrar, olha, vou mostrar com mais clareza esse vídeo. A segunda. As características das Você não colocou, né? Exemplar, mas a gente vai melhorar. Terceiro, o entendimento da ordem dos fatos bíblicos. Quarto, A compreensão do sentido original do texto. e por saber, de fato, como o texto sagrado chegou para os seus destinatários originais. E aqui a gente precisa buscar, então se estuda exegese. E é muito difícil também saber a interpretação correta das Escrituras. Eu tenho uma pergunta, para colocar os irmãos, logo de cara, né? Quantas interpretações nós temos da Bíblia? Vou repetir. Quantas interpretações da Bíblia nós temos? Alguém quase falou aí. Quantas interpretações nós temos da Bíblia? Alguém já passou perto de falar mais alto? Fala mais alto. Quantas interpretações nós temos da Bíblia? Uma. E só. A Bíblia não é de particular interpretação. Então eu não posso interpretar um texto de um jeito e depois interpretar de outro. Não tem sentido, Você imagina você escrever uma pega um comer de farinha e faz uma papa para você ficar bom. Tá bom, né? Mas o que é isso, gente? Pois é. Essa era a medida que se tinha antigamente, que se usava. Então preciso o quê? Interpretação pessoal, particular, é problema seu. Tá? Quando fala que eu vejo, então, opa, eu já estou fora dessa. Porque eu quero que a Bíblia diz. Por isso que o pregador tem que dizer, irmãos, a Bíblia diz. O ensinador tem que falar. Uma ideia que não existe. Exatamente. Então a gente precisa ter cuidado com o texto sagrado, porque tem uma interpretação única, hebraica, maior silêncio guardado. Ou seja, peraí, quem é esse camarada? A gente pensava que ele era uma pessoa qualquer, mas ele fala hebraico. Quem é esse camarada? O apóstolo Paulo era conhecedor do hebraico, com certeza do aramaico, que se falava naquele tempo, e também o grego deixou escrito no grego. Então, como é importante, nós falamos sobre a comunicação, né? Como é importante a habilidade da língua para a comunicação, não é verdade? Paulo aqui, ele usou o conhecimento da língua como estratégia para ter a atenção daquela plateia que ele sabia que era sensível aos ensinamentos do hebraico. E aí, voltando aqui para a nossa apostila, então, do nosso tema, nós temos então o aramaico, temos então o grego, que é mais falado e conhecido, mas esse dialeto é um dialeto morto, não existe mais de fato o koiné. Porém, ele quem norteou todo o ensinamento do Novo Testamento estava no grego. E aí, irmãos, vamos lá. Pastor Daniel, e agora? Eu pergunto a você, e agora? O que a gente faz? Nós temos uma Bíblia que no original está no hebraico, está no aramaico, está no grego. Eu pego ela no português e vejo, né, que tem hora que amor pode ser história, pode ser filho, pode ser HP ou ágape, como alguns chamam. Né? Eu tenho paciência, perseverança, que no grego é uma palavra só, o comunê. Eu tenho palavras ricas, que
tem vários significados, e tem palavras, às vezes, que nem tem o significado correto. Como é que eu faço? Não precisa se desesperar, não. Alguém já se desesperou por nós. Nós temos, né, recursos. Então, nós temos recursos. E antes de falar do recurso, eu vou falar isso aqui, ó, uma interação. Aqui, se você olhar para essa letrinha, você vai ver o que é aqui. Não é nada. O que é isso, gente? É um nível. Aí alguém diz, ele tem um som de G. Tá bom. Então, onde tiver aqui, eu vou colocar o G? Nem sempre. Porque se você conhecer o contexto, como estiver escrito, essa letrinha que vai, eu falo, ela é o V, nem sempre. Vai ser B, vai ser U, vai ser O. Então, criou sua dificuldade para mim, né? O método de transliteração, ou seja, a transliteração é eu pegar uma letra que não é do conhecimento do nosso vernáculo, não é da nossa praxe usar, e entender qual o som desta letra no nosso vernáculo. Então eu olho para aquele símbolo lá, como eu vou chamar isso, gente? Quando eu olhar isso, eu vou dar que som? Estão entendendo, irmãos? Por exemplo, você vê lá no inglês, vou usar uma palavra no inglês. Você pode ver, você vê um R, um E e um D. Você conhece. Você pode até pronunciar errado. Rat. Você pode falar head. E na verdade é rat. Mas você chega próximo, né? Chega próximo. Yellow. Isso, Mas olhar isso aqui, não tem nenhuma ligação com o que nós falamos. Então é preciso transliterar. E aí, como disse os irmãos, não fique desesperado. Não podemos exigir que cada professor seja sempre conhecedor das línguas originais, mas há recursos disponíveis que nos ajudam a entender as línguas. E eu trouxe aqui para os irmãos alguns recursos. O primeiro recurso que eu vejo é esse aqui, ó. Se chama Bíblia Palavra-Chave. Maravilha. Não estou fazendo propaganda de cantar, irmão. Mas vou dizer uma coisa para vocês, então. Eu vou mandar para vocês, eu vou no celular aí, vou mandar para vocês uma foto depois. De um texto de fotografia, eu ia colocar ali na tela, mas acabou que na correria eu não coloquei. A minha palavra-chave, Caio, se você puder baixar aí, você vai mandar para você pode mandar isso, irmão, alguém do grupo que como baixar lá em cima. Vou colocar no grupo, tem uma foto que eu tirei da Bíblia Palavra-Chave, vai explicar a vocês como funciona. Porque nós estamos aqui apenas para mostrar conhecimento, nada disso não, nós queremos mostrar para os irmãos caminhos, os irmãos melhor, poder pegar a palavra aqui. Então, lá, você vai usar a tecnologia a nosso favor. Vamos dar uma desse nome, deixa lá o todo mundo. A Bíblia Palavra-Chave, ela tem uma funcionalidade muito boa. O que ela faz? Você está lendo o texto muito bem, e ela mostra alguns números. E esse número te leva lá para um dicionário grego e um dicionário hebraico. Eu não preciso comprar um dicionário do hebraico, do grego. Já está aqui, eu comprei a Bíblia. Então a gente precisa ter essas ideias, passar essas ideias para os irmãos. Nem tudo você precisa pagar ou comprar. Hoje em dia é tão fácil, né? Baixar na internet. Então eu vou mostrar para os irmãos um texto daqui a pouquinho, que a gente lendo na Bíblia a palavra-chave, você olha, peraí, aqui tem a mesma palavra, mas está escrito diferente. No original, então tem um sentido diferente. Aí cresce mais aquela compreensão da Bíblia. Dicionário grego, hebraico. Aí eu chamo a atenção para uma coisa importante também. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Existe dicionário do grego e o hebraico transliterado na internet disponível. O texto que eu fotografei foi esse aí. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não está com leviandade. Vamos lá, correr para o caminho. Mas aí você está dizendo que o amor é sofredor, aqui está dizendo que o amor não sofre. Amém? Estão vendo, né? É a mesma coisa? Para nós é. O mesmo verbo. Quem sofre, tudo sofre. Quem tudo sofre é sofredor, né? Porém, não é. No original não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Veja como é importante. Aí você vai lá, fazer para os irmãos ver como que a gente descobre isso. Meu Deus do céu, tudo. Olha que negócio perigoso. Aí fica ligado aí. Funcionando não tá. Vê se tem que clicar na tela aí. Congelou? Está dando a mim.
Nossa, não. Vamos lá. Olha só, irmãos. Aí eu vou lá na internet e muito pouco, né? Muito pouco. Aí eu sei que estava escrito lá, né? Mas eu tenho aqui essa palavra e essa. São as duas palavras. Aqui está sofredor, Macotimos, e aqui está Otegei, que é a outra palavra. Aqui está sofredor, aqui está sofre. Eu vou lá então e pesquiso. Macotumeio ou Macotimos. Isso aqui vai na internet, eu fui lá, cliquei, aí apareceu para mim isso tudo aqui, traduzir. Bom, o que significa? Significa sofrer muito, paciência, sou tolerante, perseverança, recusando-se a retalhar com raiva, por causa do raciocínio humano, o termo entendendo-se por um longo caminho. Em outras palavras, Macotimos tem a ver com longanimidade, ser longânimo. Timos, no original é ira, mas também tem a ver com o timo, uma partícula que nós temos aqui no nosso corpo, então que vem a palavra arritmia. Né? Vocês devem ter o médico falado assim para alguém, ou você está com arritmia. E tem a ver com o quê? Com você já acelerar o coração, retardar o coração. E aí a pessoa, quando é Macotimos, é aquela pessoa que ele respira fundo e não faz nada, né? Tolera, suporta. Então, no original, o amor é sofredor, o amor é longânimo. Longânimo. Respira fundo. Isso no original. Mas e outra palavra? Passa aí, cara, para mim, que eu não posso do lado. Vai. Meu Deus. Aí, traduzido para o português, volta. Isso. A outra palavra que está lá, que traduzido nesse tempo, na verdade é estegói ou algo parecido, tem um outro significado. Cobrir de perto. O original dessa palavra tem a ver com telhado. Telhado. Cobrir. Então, interessante é considerar. Porque se eu estou falando que o amor, ele cobre, apropriadamente colocar um telhado, cobrir. Suportar porque está protegido. Ou seja, suportar porque está sob a proteção do Senhor. Então, quando está escrito na primeira parte, o amor é sofredor, o amor é longânimo. Mas quando está escrito que o amor tudo sofre, é que o amor tudo protege, guarda, como se fosse um telhado, para que nenhum mal aconteça, para que seja protegido. Não amplia muito o conhecimento? Não muda completamente a noção do versículo? Então, tudo sofre, ou seja, tudo ele protege. Está mal o marido lá meio revoltado, a esposa vai, é longânimo, ela suporta, tudo bem. Mas acontece alguma coisa que vai ferir o casamento e vai, pode se propagar para fora da casa. Não, eu tenho que proteger minha família, tenho que proteger o meu amor, tenho que proteger a minha casa. O amor, tudo sofre. Amém, irmãos? Só um exemplo, mas nem outro versículo que a gente pode aprofundar ainda mais. Isso não cai assim do céu, não. Você precisa examinar. Eles nós temos que examinar as escrituras. E aí nessa Bíblia, né, que eu estou aqui, vamos fazer uma alusão, uma dica. Você pode ter o seu dicionário lá. Detalhe, a numeração do dicionário Strong que aparece nessa Bíblia é o mesmo que aparece na internet. A mesma coisa. Então a gente está agora pesquisando, você vai lá, não vou, né? Dicionário. Novo Testamento comigo. O link está aí embaixo, tá, irmão? Aqui embaixo, você pode ver na página 5, lá embaixo. Talking Greek, ou seja, falando grego. Ele traduz primeiro para o inglês e depois você vai lá e traduz português, melhor a muita compreensão. Caminhos que a gente precisa aproveitar. A mesma coisa acontece, não aconteceu aqui de novo. Aí foi até o final. Acabou tudo da morte. Volta aí, por favor. A mesma coisa acontece com o hebraico, irmãos. Esse texto aqui, quando começa a vir desse lá, eu achei interessante esse vídeo aqui, porque o que acontece? Ele além de nos dar a palavra como está original, que significa que cada palavra tem um cliquezinho que você dá lá que você escuta falando no hebraico. Você quer escutar, você vai lá e escuta no hebraico. E você vai ver então o significado das palavras. Ajuda? Muita coisa. Aí, como eu disse aos irmãos, você não precisa se descabelar, porque a palavra-chave está aí,
O dicionário grego está aí, você precisa somente de uma coisa para você saber usar, né? Você precisa de uma coisa chamada tempo. O professor, ele não pode medir a hora para, eu tenho que estudar isso aqui em 10 minutos. Tá frito, irmão. Eu não vai conseguir aprender nada. A gente tem que usar assim, assim, eu vou pesquisar isso aqui até saber a explicação disso. Boa forma. Eu estava treinando falar em hebraico. Aí, tá vendo? Coisa boa? Aí nosso que está em céu, né? Aí eu estudando, mas eu estou falando certo. Aí eu peguei o tradutor do celular e a palavra que eu falei certinho. Eu não estou só de falar mais de não. Aí o tradutor viu que eu estava falando certo do hebraico. Eu fiquei dele pra caramba. Você tem que experimenta inglês, né? Ele experimenta assim, vai o tradutor, fala uma frase, aí sai cada coisa só de Mas é assim, irmão. Tem que dedicar tempo. Se você não dedicar tempo, você não consegue aprender com profundidade. Não. Você vai ficar só e ele, irmãos, a gente acaba repetindo o que os outros falam. Então é preciso você ir no original. Você não conhece o hebraico também como a fundo, o nome já tem alguma coisa. Tem pode ter outros aqui que sejam mais até no grego, que vocês tiveram aula de grego lá, os irmãos que fizeram Badec, teve aula de grego para Carmozinho, inclusive nós combinamos a pastar que nós era um curso que fala de agenda e todo compromisso. Mas seria bom nós avançarmos um pouquinho mais e buscar para poder compreender o texto e não falar o que os outros falam, mas falar realmente o que é previsto. Amém? Amém. Bom, vamos lá. Bota mais um pouquinho, acho que não sei se. Fica aí, por favor. Bota um pouquinho. Não sei se está funcionando. Agora tá. Peraí, gente. Outra coisa importante, irmão, são as terras bíblicas. E aí a gente entra no pouquinho do assunto, para nós falarmos de uma outra dificuldade, que é o entendimento das características das terras bíblicas. A Bíblia, ela foi escrita por autores que estavam na Babilônia, estavam presos, como o apóstolo Paulo, cada um numa situação completamente diferente. E aí nós temos o quê? Nós precisamos ter uma noção de geografia. Isso eu estou falando noção, tá, irmão? Não sei se é bom conhecido ou não, mas uma noção. O texto que nós vemos aqui hoje, eu até disse para a minha filha, é um texto que eu gosto de usar porque ele tem vários elementos disso aí que nós vamos falar agora. Geografia física, ali fala do Monte Gerizim, nossos pais adoraram esse monte. Ele fala de poço. Temos ali a geografia humana, porque os discípulos foram buscar uma coisa para comer. Temos ali uma geografia que não está embaixo. A geografia histórica, o que é isso? Porque os judeus não se comunicavam, vou ficar acabando também. Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Explica esse negócio agora. Não, isso aqui, vamos pular para frente. Não, irmão. Eu tenho que saber esse negócio, eu tenho que explicar isso. Não tem como. O professor de escola dominical tem que ser agudo, pesquisador. Então, os judeus não se comunicavam com o samaritano por causa da questão histórica. Jesus estava num lugar chamado Samaria, diz o texto, ele ia da Judéia para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. E podia usar a Campina do Jordão, que era o que fazia os judeus, para evitar o contato com os samaritanos. Nós vamos ver aqui no mapa, vou mostrar onde é isso. Mas Jesus não, resolveu passar por Sicar e ir naquela verdade que o Jacó tinha dado aos seus filhos, ou seja, foi exatamente no caminho que ninguém queria caminhar. Jesus estava quebrando aí um protocolo de muitos anos, quebrando aquela rixa que havia entre os samaritanos e os judeus. Vou dar a oportunidade de alguém aí da plateia para dizer para nós por que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Alguém sabe? Começa a história que eu termino. Porque eles se achavam um povo, os judeus se achavam um povo melhor. Os samaritanos eram um povo misturado com várias outras nações. Após a separação das tribos, eles se deixaram se levar pelas idolatrias. Foi muito feliz no seu comentário, que complementa. Isso, exatamente. Como que a Síria fazia quando vencia esses povos? Ela fazia o quê? Tirava os povos daquela região e trocava de lugar. Qual era a ideia? Para poder desmistificar, Destruir a cultura. caracterizar essa cultura. Exatamente. Então, os samaritanos eram uma mistura de raças. Eles também esperavam o Messias. Porque a mulher disse, eu sei que o Messias se chama Cristo, bem. Havia uma esperança também entre eles do Messias viria. Enfim, os samaritanos
se tornaram, uma mistura de gente, tornaram-se inimigos dos judeus. Lembram quando eles voltaram do cativeiro? E Sanbalate, Tobias, os samaritanos estavam entre eles, o inimigo dos judeus, tornaram-se inimigos deles. Então a história trouxe essa rixa até os dias de Jesus. Jesus quebrou isso com os discípulos. Certa hora pensaram que era para ainda considerar esse negócio, porque assim, o que a gente ora sempre para que caia fogo do céu? Não caiu. Já bem, se não fogo do céu caiu, foi quando o Filipe foi lá, e os apóstolos também, isso, então o fogo do céu sobre o samaritano vai ser batizado no Espírito Santo. Mas não para destruir, né? Então Deus como resgata essa cidade, a gente vai falar sobre isso também. Então, como é importante, nós temos uma noção para que a gente possa explicar isso para o nosso homem. Esse texto que eu disse aos irmãos é um texto clássico porque nos ajuda. E aí tem essa região também, de clima de vegetação importante, que é fértil crescente, crescente fértil, é mais conhecido como crescente fértil. Mas como a gente vê muito no inglês acaba invertendo, eu acabei escrevendo fértil crescente. Mas é crescente fértil, que essa região toda, que vai do Egito até o Golfo Pérsico. Por que é crescente fértil ou fértil crescente? Essa é uma região que está entre desertos, mas que é uma região muito produtiva. É chamado berço da civilização mundial. Em algum lugar desse aí, esteve o Jardim do Éden. Até porque há rios citados no livro de Gênesis que estão lá até hoje. Tigre e Eufrates. Então este é o crescente fértil. Porque a produção aqui era realmente muito boa, de grãos, enfim. Israel está no meio. Israel está aqui. É isso. Então, essa região tem características próprias. Características próprias que, no texto sagrado, a gente vai aprender. Quando você olha para isso aqui, você vai olhar, pelo menos alguns, você vai lembrar de algumas das coisas do texto sagrado. Aqui não está com o nome antigo, né? Mas aqui nós temos Babilônia, Nínive, nós temos a Síria, aqui nós temos o Egito, né? E essa região da Turquia é onde o apóstolo Paulo pregou o Evangelho na primeira, segunda, terceira viagem. Aqui mais para cá temos Roma. Então, a história bíblica aconteceu exatamente nesse espaço. O povo do norte foi levado para o cativeiro, o povo do sul foi levado para o cativeiro também. Então, tudo a história bíblica acontece nesse espaço. O Éden estava aqui. Acredita-se que o Éden estava ali porque os rios citados no livro de Gênesis estão ali. Então, tudo nos deixa ver que ali está o berço da civilização mundial humana. O homem tem os seus primeiros dias ali. Então, irmãos, é importante você ter recursos, mapas. Eu até trouxe aqui, ó. Você pode até. Às vezes você não tem um data show, não tem problema não. Dá um show com isso aqui, ó. Entendeu? Coloca lá nessa criadeira, mapas. E quantas vezes eu uso, né? Aqui, mapa. Você vai lá, maravilha. Vamos começar onde? O Êxodo. Não tenha isso em casa, professor, tenha isso em casa. Na igreja não comprou um mapa para mim, vai lá e compra. Deixa ele ser com o vai lá e compra, você vai onde você for dar aula, quando você for jardim com outra igreja. Não seja jardim com ele. Aqui está, ó, a divisão das tribos. Né? E você utiliza esse recurso. Aqui, ó. Aqui, aliás, a divisão das tribos é essa aqui, ó. Está na divisão de tribos. Aqui nós temos o quê? O Império de Davi e Salomão. O Império de Velocidade. Pode ver, mas como o seu. Você quer ver? O reino dividido de Judá e Israel. E assim vai. O reino de Judá, após o cativeiro, olha como é que ficou reduzidinho. Após o cativeiro. Apenas isso. Exatamente. A Palestina na mão dos Macabeus, que é o período interbíblico. E a Palestina no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Então você vai na internet embaixo também, sim. Mas tem alguma coisa física, né? Porque você vai dar você numa hora que você tiver que expor uma aula para um lugar que não tenha recursos. Amém? Então é importante olhar essa parte. Ah, vamos colocar, tudo bem. Vamos lá. Já você colocou na apresentação? Olha aqui, eu fotografei esse meio ridículo, mas dá para entender. Tá lá, o amor é sofredor, todo mundo está aqui. 3114. Aí aqui está aqui, ó. O amor do solo, 42, 47, 22. Aí não tem, cada alaguinha dessa tem um número. E vai te levar lá no dicionário. Então você vai lá, ó, tem um 14, mapa antigo. Vamos ver a origem de tolerante, paciente, por muito tempo ser tolerante, paciente, ser paciente, suportar a paciência. Aí tem até outras palavras que são sinônimas. Né?
É minha Bíblia mesmo, tá? Está amassado assim, a gente usa muito. 47:22, está aqui, ó. Estego, cobrir com o silêncio, suportar pacientemente, tolerar, suportar. E aqui, você volta um pouquinho, olha só. Estege, que tem a ver com essa palavra. Forma intensificada de uma palavra primária. Uma cobertura ou telhado de um edifício. Um telhado. Amém? Obrigado, irmão. A aula aqui está sendo dinâmica. Então, obrigado. Está tudo bem, irmãos? Os irmãos estão me falando muito rápido. Querem fazer algum comentário? É da CBD? CBD. Físico, muito bom. Aí esse texto, né, de Deuteronômio 10:11, interessante demais esse texto, porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, onde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com o teu pé. Eu pesquisei em 3 versões assim, regava com o teu pé, os tradutores não chegaram muito a consenso concernente a isso não. Uns dizem que você era tão fácil que abria a vala com os pés, porque o Egito era muito regado, ainda né, pelo rio Nilo. E ali tinha uma abundância de, tem ainda hoje, uma abundância de víveres, de coisas que são plantadas na sua margem. Outros dizem que era fácil você regar, mas isso não faz toda a diferença. Não faz mais diferença essa segunda parte aqui, ó. Mas a terra que passagem a possuir, a terra da chuva dos céus liberais as. Por que eu trouxe isso, irmãos? Porque eu mostrei do mapa, não vou nem abrir de novo, mas você consegue ver apenas a divisão política. Você não consegue ver o relevo. O relevo é o quê? É o solo, quando ele sobe, desce. E a terra da Palestina, ela é inusitada, cheia de altos e baixos. Cheia de altos e baixos e muito baixos. Porque imagina você tem um rio que desce, o nome dele aqui desce mesmo, Rio Jordão é rio. A palavra Jordão significa que desce. Né? Um rio que desce, e aqui temos uma depressão, se você não sabe o que é depressão, é abaixo do nível do mar. Esteve em 800 metros, e aqui está o mar. E a distância daqui para cá é de cerca de 40 ou 50 quilômetros, vindo para cá cerca de 80 quilômetros. Então, você tem uma parede praticamente natural aqui, de forma como se fosse um grande dique, né? E tem uma parede natural de montanhas. E aí você tem, fale comigo, monte, negro. Então aqui, ó, e como nós temos vários montes, um do lado do outro, isso aqui se chama cordilheira. Então quando alguém estava aqui na Judéia e queria passar lá para a Galileia, pode isso aqui, ó, opa, vamos passar no cantinho, ali está o Samaritano, cheguei na Galileia. Jesus vai, peraí, passar para frente. Faz ao contrário. Na rota ao contrário. Eu vou mostrar para os irmãos o que o texto fala, e como o mapa diz realmente o que aconteceu. Né? Então esses recursos nós não podemos perder de vista, irmão. Utilize os recursos que você vai carregando, praticamente e vale, né? Onde tem muito monte, tem muito vale. Então tem muito vale também, tem vale de Israel, vale onde se chama do Egito, onde será a batalha do Armagedon, vale Gazã, Ziquém, vale de Jordão, vale de Zalão, vale de Jacó, vale de Rabi, vale de Hebron, vale de Escol, vale de Sidim. Ou seja, a variação da topografia faz muita diferença até nas interpretações, e muito. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Por que ele descia? Era uma parte alta para a parte. Porque ele estava da parte alta Para a parte baixa. Não tem nada de descer espiritualmente. Né? Isso a gente vai falar também, se você lembrar, quando me lembrar, se eu esquecer. Porque nem todo descer é humilhação, né? Jacó desce, aqui eu desço, eu desço. Mas aqui eu desceu, não te humilhou nada. Você não sai daquela árvore, você não está na sua casa. Não, eu já ouvi dizer que Jeremias precisou se humilhar, porque teve que descer até. A carnoleira, desce para a carnoleira, te mostrarei. Coitado de Jeremias, até Jeremias, né? Jonas desceu, desceu. Você tem que descer. E desceu lá por onde não havia. Cuidado, irmão. A interpretação da Bíblia são, né?
Então usar o texto, eu creio, irmã Leia, que nós podemos utilizar aplicações, mas a interpretação original tem que ser dada. Não posso deixar de dar interpretação não. Eu posso utilizar a aplicação sim, mas eu tenho que deixar bem claro. Olha, irmãos, aquilo realmente desceu. Jerusalém ficava em lugar elevado, e Jericó ficava numa parte mais baixa, foi uma cidade cercada, e aliás, todo o elemento histórico de Jericó, que a gente precisa também considerar. Enfim, esses recursos ajudam a não cometer equívocos na hora que nós falamos do texto sagrado. E outra coisa, irmãos, como é geografia, nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado, porque a geografia física muda. Você vai ver no seu mapa aí, às vezes você está até no colégio, tem uma coisa chamada no nosso mapa, assim, Águas de Meron. Não tem na Bíblia? Águas de Meron. Não existe mais água de Meron. Mas como é que não sabe disso, pastor Daniel? Você vai lá na internet, Google Maps, Israel, aproxima lá que você vai ver que a água de Meron hoje é um riacho, que é onde está apenas como se fosse uma estância, um lugar para as pessoas visitarem. Se fosse um sítio que as pessoas visitam para poder fazer turismo, aquele lago não existe mais. Então a geografia física ela muda. O Mar Morto, por exemplo, ele está reduzido. A parte de baixo do Mar Morto é sal. Se reduzido. Então a geografia física ela muda também. E tudo isso deve ser considerado quando nós estudamos a Bíblia. Precisamos acompanhar os fatos. Eu estou dizendo isso porque eu não sei se eu vou lembrar do texto agora. Eu ia trazer até a Bíblia, eu não estou assim não. A Bíblia arqueológica. Quando eu estava estudando sobre a ilha de Creta, a Bíblia arqueológica me deu um dado ultrapassado. Porque se você comprou a Bíblia em 2012, hoje já está completamente diferente. Eu não estou lembrado agora aqui, eu só lembrar no final, eu falo para os irmãos. Tem alguma coisa a ver com a ilha de Creta. E aí eu falei assim, opa, peraí, pesquisei, falei assim, isso aqui está ultrapassado. Então o tempo passa e as informações também, elas ficam ultrapassadas. E aí, isso eu escrevi, os irmãos, se quiserem fotografar alguma coisa assim, eu mando tudo com vocês depois. Se você quiser esperar também, se não quiser, pode escrever aí. A geografia humana, que é uma daquelas partes, né, que nós falamos, ela também se divide em geografia urbana, agrária, econômica, populacional e política. Eu vou falar rapidamente sobre isso, porque eu achei muito, meu Deus, roda embora. Mas vamos tentar ir devagar para a gente ser bastante claro. Por exemplo, como eram as cidades? Alguém fala de cidade, está pregando hoje, falando sobre cidade, você tem que deixar muito claro que a cidade de hoje é Roma. A cidade de antigamente, naquele tempo, era outra. E que era uma cidade? Aí você pensa em Jericó. E que era a cidade de Jericó? As cidades eram cercadas, muradas, havia sentinelas nas cidades, não era como hoje. Né? A pessoa imagina a cidade com um carro passando, né? Um bandido passando lá para cá. Mas se bem que havia naquele tempo também, né? Eu digo a palavra do bom samaritano. Né? E dizem, eu assisti um vídeo de uma pessoa dizendo que até hoje aquele caminho ainda é perigoso. Há pessoas que não gostam de passar por aquela estrada. Sim, está aqui, falei. Então, Jericó, Jerusalém. Você falar de cidade de Jerusalém, você tem que lembrar que Jerusalém é uma cidade que ficava sobre montes. É uma cidade elevada, ficava também ali acima do nível do mar, parece ser de 400 quilômetros acima do nível do mar. Então, cada cidade, naquele tempo, tinha suas características. A cidade de Nínive, por exemplo, que é citada na Bíblia. O livro de Naum, né, fala sobre a queda de Nínive, e tem aí detalhes sobre a cidade. Eles pegaram os profetas e pessoas que eram de outras religiões para iluminar a cidade. Né? E aí, quando Jonas fala assim que não vai, alguém fala assim, poxa, fala que não vai não. Então, assim, só vale a pena. Então, Jonas não foi ali porque realmente o povo lá era cruel, a Síria era cruente. E naquele momento, eu me lembro até de um texto que o Samuel leu assistir na Rebelde deles, quando Josafá viu o exército de adversário, já viu que Josafá temeu. Não está na Bíblia? Isso. Então, temer, irmãos, não é errado, não. É errado desobedecer.
aí na desobediência Deus corrige realmente. As características agrárias, econômicas daquele tempo são quase que idênticas. Por quê? Porque quando nós falamos de economia hoje, nós estamos falando de uma ciência que está relacionada à escassez, está relacionada ao uso do dinheiro. Dinheiro. No tempo bíblico não havia dinheiro, moeda no sentido de nota. Como era o dinheiro naquela época? Moedas de prata, ouro, isso que era ter posse naquela época. Lembra-se de Jó? Jó era rico. Jó tinha o quê? Tinha na cadeia de roça? Ele não tinha? Ele tinha gado, ovelha. Então a riqueza naquele tempo, a economia naquele tempo estava muito ligada à agricultura. Porque o povo judeu e o povo daquela época era um povo agrário. Não tinha essa revolução industrial, não tinha carro, não tinha máquina. A máquina que tinha era carro de boi. Atravessando os carros de faraó tentando atravessar o mar aberto, como também, e as rodas caem, Deus intervém ali, porque o carro era assim. Então a ideia que nós temos de cidade tem que ser uma cidade antiga, e não uma cidade de hoje. Preciso deixar muito claro isso para os seus alunos. A ideia que nós temos de cultivo era algo muito peculiar, porque como nós temos ali, eu passei direto no texto, você pode ler em Deuteronômio 10, 11, e o versículo seguinte, que eu li ali, por favor. Deuteronômio 10, capítulo 11, 12, 13. Porque se é uma terra de montanhas e vales, e os rios ainda eram temporários, quem estudou um pouquinho de geografia bíblica vai lembrar disso, os rios na terra da Palestina eram rios temporários, choveu uma lei, tinha água vontade. 6 meses de tempo chuvoso, maravilha. Acabou a chuva, o rio vai afinando. Aí vem aquele val que se passa sem precisar de muito esforço, val de Jabó, os valos que estão na Bíblia. Era assim. Vem para ler, alguém vai comigo? Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, 13. Aquele sonho da Nabucodonosor, cabeça de ouro, peito de prata, Babilônia, Medo Persa, Grécia, Roma. Quanto mais vai baixando, mais vai diminuindo a qualidade de materiais. Ou seja, os povos eram muito autoritários. A Babilônia se dizia que os reis deveriam dar vida e tirar vida. Mas quando chega no tempo de Grécia e Roma, aí vem a democracia, vem o povo se manifestando. E na verdade, quem condenou Jesus na morte foi o povo, né? Quem foi que disse assim? Solta Barrabás ou Cristo? Quem foi? Foi o povo. E é por isso que Roma, inteligentemente, após conquistar a Grécia, percebendo que a Grécia tinha o que ela precisava, que era a cultura, não escravizou ela totalmente. Por isso, o mundo da época passa a ser greco-romano. E os judeus entram também nesse contexto por causa da sua religião monoteísta, que também chamava a atenção dos povos da época. Sim, tem todo um contexto histórico, né? Mas não entendeu, irmão? É diferente do que a Síria fazia, como nós vimos aqui, do que a Síria fez lá com o de Samaria. Os povos começaram a ser mais tolerantes com aqueles que eram conquistados. Era uma força de trabalho, vamos dizer assim, né? Eu peguei esses homens agora, vou botar eles para trabalhar para mim, vou aproveitá-los. Mas não com a humilhação que se tem hoje, a ideia do escravo, né? Dos tempos de 1500 para cá. Vamos lá, vamos passar nessa parte, só não avança. Nossos irmãos, depois é exemplo de uso e costume, porque eu não vou muito longe disso não, por cada hora. Mas vamos lá. A Bíblia fala assim: a ninguém salveis pelo caminho. Poxa, meu filho mandou as pessoas se fora do carro, né? Não. Por que não podia salvar ninguém pelo caminho? Você imagina você salvar uma pessoa pelo caminho, você ter que, de lá a pessoa se abaixa, você se abaixa aqui também, aí você começa: como está seu pai? Como está sua mãe? Como está seu sobrinho? E aí quando vai documentar, tem um texto que botaria, a pessoa aperta a mão, abraça de um lado, abraça do outro, dá uma rodada para cá, rodada para lá, e faz aquele processo ali 10 vezes. Era isso que eles faziam. A saudação dos árabes dura mais de 30 minutos, porque eles ficam... É sério. Porque abraça, pergunta. Agora a gente dá um oi assim, né? Está explicado.
Não, ninguém salvete pelo caminho. É Jesus falando assim, vocês não podem perder tempo. Mas pelo tempo, imagina. Em Êxodo, segundo Reis, capítulo 4, versículo 9, a mesma inspiração, Eliseu deu para Geazi. Não foi? Vê aí para mim, por favor. É porque, irmãos, é cultural, é o costume. Eles levantavam muito a ideia, a genealogia. Por exemplo, eu não te conhecia, eu sendo um árabe, eu sou fulano de tal, filho de fulano, né? Imagina, até chegar e aí vinha, até chegar lá, exatamente, até chegar em Abraão, aí chegava a sua vez, eu sou Daniel, filho de não sei quem. Quando ele foi apresentado como sacerdote, olha a identidade dele. Quantas pessoas, filho de quem, até chegar a Arão. E você já conhecia o irmão pela internet, porque ele me cumprimentou em hebraico. Eu tinha até mal de ler aqui ainda. Me cumprimentou em hebraico e depois ele falou assim: eu sou da tribo de Benjamim, não sei assim. Não, eu sou descendente da tribo tal. Meu pai deu um dia assim. Estou falando com o camarada descendente do judeu, não estou sabendo. Mas ele fez exatamente isso. Ele fez questão de dizer de qual tribo ele era. Né? Vamos lá, 2 Reis 4, 29. Entendeu? Beleza? Está errado também? Não. Ele disse a ele, a Geazi, cinge os teus mãos, toma o teu bordão, a tua mão, toma o bordão, a tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não salveis. Não salveis. E se alguém te saudar, não responda. Aí, meu Deus do céu, vai ser mal educado, não. Vai pegar um negócio. Né? E põe meu bordão sobre o menino. Era caso de menino e morte, né? Tinha que ressuscitar o menino, né? Mas não aconteceu, foi nada, né? Interessante. Alguém está dizendo que Jesus tinha que se converter ainda. Mas a ideia é, você não pode perder tempo com muita saudação. Então isso é hebraísmo, isso faz parte da cultura. As mulheres sempre tirando água, né? Coitado das mulheres. Naquele tempo, eu já li um texto aqui que as mulheres estavam lá, a mulher samaritana com o seu cantando. Quando Jesus Cristo falou com ela, você deixou o seu canto e foi. E lá também, em Gênesis capítulo 24, versículo 16, tem uma mulher também que foi encontrada na hora que estava buscando água. Então, Valeira, já viu, né? Que providenciar a água era as mulheres. Quando Jesus ele vai pedir para os discípulos dele preparar a última ceia, Jesus vai inverter. Ele vai falar, olha, tem um homem com cântaro. Era algo diferente. Era um sinal. Era um sinal. Vai ver um homem com cântaro, seguir ele. E ele te mostrará o local onde nós iremos realizar a última ceia. Então, Jesus sabia que era algo comum. Algo comum, que ia chamar atenção. Chamar atenção. Exatamente. Vamos ver, uma boa observação, uma boa lembrança. Vestimentas, naquele tempo era feita de lã, linho, pele de animal e talvez de seda. A iluminação das casas, lamparina, irmão. Está iluminando. Iluminando como? Está vendo? Lamparina. Por isso temos a parábola, que eu não gostei de falar dela, eu sempre falo dela, mas a parábola mais mal interpretada da Bíblia é a parábola das 10 virgens. É um problema essa parábola. Porque tem pregador que quase casa as 5 prudentes como noivo. Problema. É uma lição sobre a vigilância, mas as pessoas acham que é lição sobre o casamento de Jesus com a igreja. Ele não tem casamento de Jesus com a igreja. É uma lição sobre a vigilância. Vigiar, a conclusão, o início e o final da parábola ensina muito bem isso. Eu não sei que hora a gente vai ter que gravar 10 horas. Aí dá um exemplo. Porque a gente vai. Dentro desse texto, dá um exemplo assim, do erro. Eu vou dar um exemplo. Eu não queria falar. Porque Mas olha só, quando a gente falar sobre exegese, a gente vai falar sobre contexto literário. E a gente tem que observar muito isso, contexto histórico, contexto literário, e como observar o texto em si. Ou seja, precisamos saber, naquele contexto, precisamos saber que aquilo ali é uma parábola, e toda parábola ela tem os seus elementos, ela tem o seu objetivo, ela tem o seu ensinamento próprio. Eu não posso pegar uma parábola
e forçar a barra, dizer que ali é volta de Jesus para buscar a sua igreja. Mas é que a irmã ia falar ali, desde criança ele ouve coisa errada. Fala, irmão. Desde criança. Esse é o problema de todo seminário, cara. Porque esse é o problema de todo seminário. Todo simpósio tem isso. Sim, eu aprendi que, tipo assim, falava sobre a vigilância, mas falava também sobre um arrebatamento da igreja. Pois é. Se nós olharmos no texto das virgens, das 10 virgens, nós vemos que a noiva não é nem citada. Cadê a noiva? As virgens não são noiva. As virgens não são a noiva. Noiva de Israel. A igreja. Jesus vai casar com 10? Casar com quem? Se for a noiva, ele vai casar com 10? Nem eu consigo? Ou com 5? As virgens achavam que ficaram a fazer uma parte apenas de um cortejo. E ficaram com a sua lamparina acesa do lado do outro, como se faz em festa de 15 anos, coloca as damas do lado do outro, iluminavam o caminho. As damas estão Eram festas que duravam cerca de 7 dias, bodas. E era uma oportunidade de tamanho de participar daquela festa, elas não podiam perder. Jesus, Deus. Então elas tinham que estar o quê? Qual era a ideia? Qual é o ensinamento da parábola? Elas tinham que ter lamparinas com azeite e reserva. Ter a reserva significa ser vigilante. Pode ser que o noivo demore. Eu vou levar a reserva. Eu vou ficar vigilante. Virgem, todas elas eram as 10. Dormir, todas elas dormiram. A igreja não pode dormir, não é tudo dormiram. A igreja tem que ser virgem, mas todas elas eram virgens. Então, não é esse o ensinamento. A gente pega assim e o Júlio manda. Não é esse o ensinamento. O ensinamento é sobre a vigilância. Mas, como nós pegamos aí o paralelismo de passagem do problema, como nós sabemos que Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, em um dos textos sagrados, né, em Efésios capítulo 5, lá em Apocalipse, a sua noiva se aprontou, nós acabamos transportando para essa passagem uma coisa que tem a ver com revelação, com outro tipo de texto que não é, que ali é uma parábola. Sim, meu irmão, fala. É que essa parte daí eu perdi, né? Eu conversei com a irmã da esquina, nós tínhamos falado sobre isso. Aí eu peguei. O professor é funcionário, né? Aí cheguei em casa, eu fui pesquisar. Aí eu pesquisei, para começar a época do judaísmo, os nomes que era na casa das noivas, aí depois essas nove, as nove pegavam, preparava a noiva para o noivo. Esse é o Então, tem todo um contexto histórico-cultural, costumes mesmo que fazem você entender a passagem de outra forma. Quer ver, é igual a história daquele, eu até falo no final também, posso tentar, aquele Mateus capítulo 20. O homem contratou homens durante todo o dia, e no final do dia pagou um denário para todo mundo. Um denário. Aí alguém fala, mas peraí, você pagou um denário, a quanto um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Então aquele que chegou de manhã cedo não tem que reclamar. Ele recebeu. Ele fala isso, amigo, ele estava certo. Ele recebeu o dele, ele estava certo. Agora, se eu, como dono do meu negócio, quero pagar mais a quem trabalha pouco, o problema é meu. Trabalhou uma hora, eu quero pagar o dia todo. O problema é meu. A expectativa, porque Jesus começa a pagar pelos verdadeiros. Isso, essa coisa. Então, se um recebeu um denário, se começou a trabalhar 4 horas da tarde, o expediente terminava às 5, trabalhou 1 hora de trabalho. Aí outro olhou E quem começou a trabalhar às 6 horas da manhã, poxa, eu não vou receber um salário de um denário, né? E aí Jesus vai e paga também um denário. E aí pagou aí que era justo, né? A ideia é questão. Foi contratado. O combinado não sai caro. Combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro. E ele paga como quiser, não vamos pagar como quiser. Claro. Da maneira, acho que é injusto, Maria. Não. Podia falar injusto aí? Vamos lá, irmão, vamos lá para a hora. Os tetos, né? Não tinha laje, não tinha ferro, nem existia cimento, irmão. Não existia cimento. Isso era uma invenção muito moderna. Aí quando fala de teto, de laje, era o que era? Era a vida de se pôr no alumínio com barro,
uma britadeira, também não tinha naquela época, né? Então, e era muito comum as casas terem goteira. Se a sua casa tem goteira, irmão, fique consolado, porque naquele tempo também tinha. Porque Provérbios 19:13, olha só, esse texto fala de goteira. Mas é um texto que pega um pouquinho no pé da mulher, assim. 19:13 diz assim: grande miséria é quando o pai é o filho insensato, e o gotejar contínuo as contendas da mulher. Vou passar essa parte vai dar problema. Não estou falando para casar, né? É outra história. Vamos outra parte importante, irmãos, que eu acho interessante falar, a cronologia da Bíblia, né? E existe também muita dificuldade em nós entendermos a cronologia da Bíblia. Porque a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Aí não é propaganda não, mas é bom você ter. Eis aqui a Bíblia cronológica. A Bíblia cronológica, ela tem os textos de acordo com o que aconteceu no tempo. Nos ajuda muito. É claro que às vezes uma simples explicação para nós pode ser difícil para outros. Olha essa cena para cá, essa cena para lá, tá vendo? Olha aqui, 37, 160, 330, 500, 1600, 700, 850, 1000. Ué, o tempo está aumentando para cá, tá? E para cá está aumentando também, no 50 e ano hoje, 2023. Então aqui está o ponto central, o ponto de partida. Que é quem? Cristo. Então eu conto daqui para lá e conto daqui para lá. Onde que Cristo aumenta, quanto mais antigo for. Depois de Cristo, quanto mais antigo for, menor tempo depois de Cristo. Então, se nós estamos aqui falando de Abraão viveu 102 mil anos, depois veio José, Davi, o número foi reduzido, porque agora nós temos essa referência aqui que é Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aí a gente vai procurar aqui, exílio da Babilônia, 587, foi praticamente quase o tempo de Jeremias, sim, né? Jeremias viveu aqui no tempo, se olhar Jeremias capítulo 40, 41, Jeremias teve até a oportunidade de ficar na terra, ou ir, já no início da cativeiro da Babilônia. Ele ia ser muito bem tratado, porque ele tinha profetizado a respeito do cativeiro. Como é bom falar a verdade, né? Quem falou mentira lá em Jeremias capítulo 28, o Ananias, no Antigo Testamento, que é o Ananias, né? Que não vale nada no Antigo Testamento, tem um que não vale nada no Antigo Testamento também. O outro ficava lá guerreando com o Jeremias, dizendo aqui, 2 anos, 2 anos. Em 2 meses ele morreu. Não tem nem desprazer de ver a sua própria profecia não se cumprir. Fala. Os judeus estão em 5.804 por aí, isso? Ele está falando uma coisa interessante, que o judeu, ele conta o tempo a partir da saída do Egito. Para ele, Jesus Cristo ele não veio. Então, para ele, a contagem está em 5.000 já. É isso aí. É mesmo? Porque eles contam o tempo a partir da saída do Egito. Então, meus irmãos, aí nós temos aqui, ó, esse quadro que ajuda bastante. Aí não está um pouquinho clarinho, mas dá para entender. Olha para nós da Doninha. O que nós vemos aqui? Talvez, e tudo deixa crer que o primeiro livro escrito é o livro de Jó. Por quê? Porque no livro de Jó não fala de tempo. No livro de Jó nós temos uma característica patriarcal, né? Ele ora pelos espíritos. Ele não vai, ele edifica a sua casa na oração dele mesmo. Então não faz uma referência a Moisés, a lei. Ele é o sacerdote da sua própria casa. Então tudo indica que Jó viveu no tempo patriarcal. Talvez, mesmo tempo que Abraão, porque Moisés veio muito tempo depois. Né? Então, a história de Jó é uma história patriarcal. Gênesis, número de Josué, nós temos aqui Levítico, Deuteronômio acontecendo quase que ao mesmo tempo. Né? Na verdade, é uma sequência, se você ver o livro da Bíblia, escrevendo o livro da Bíblia, você vê uma sequência, até chegar no Deuteronômio. Josué Juiz, até aqui não é normal. Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis. Aqui começa a ficar mais interessante. Porque nós temos aqui 2 profetas do Reino do Norte, Amós e Oséias. E nós temos também um livro de crônicas que relatam fatos que também estão registrados em 1º e 2º Reis. Com um detalhe importante, o livro de crônicas foi escrito depois que o povo voltou do cativeiro.
forma, como os irmãos falaram aqui várias vezes, de provar a genealogia dos que estavam ali assumindo. Então, Lamentações. E aqui, olha só, todos esses reis, esses profetas que foram do Rio do Sul, profetizaram desde o momento que estava acontecendo de reis. E aí, existe essa contemporaneidade, ou seja, são contemporâneos. Isso deve ser considerado. Aqui nós temos aqui, ó, 1 Samuel, 2 Samuel, fala de Saúl, de Davi, e aqui começa a falar de Salomão. Salomão vem até o capítulo, até o primeiro reis. Capítulo 11, primeiro reis. Isso. Aí quando chega no capítulo, nesse capítulo, o que acontece aqui? A divisão do reino. Israel, Judá, reino do norte, reino do sul. E é nesse tempo aqui, possivelmente nesse tempo, foi escrito Provérbios, Eclesiastes, porque foi escrito Salomão. Né? Apesar de alguns no livro de Provérbios não ter sido escrito por Salomão, tome cuidado que Provérbios capítulo 31 não são palavras de Salomão, só no primeiro versículo você vai saber. Tome cuidado que nem todo salmo também foi escrito por Davi. Davi escreveu cerca de 73 salmos, 71 ou 73 salmos, o restante foi de Asaf, e aquele Moisés temos pelo menos dois. Então é bom ter esses cuidados com vocês para mim. Tá? E aí vem os 70 anos do cativeiro, e depois do cativeiro, que temos o livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, são contemporâneos, e isso que acontece aqui. Então, deveria ser essa a sequência bíblica dos nossos escritos cronológicos. Mas a nossa Bíblia é separada em assuntos. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas, nada de errado nisso. Só que na hora de você explicar um fato histórico, você tem que lembrar que essa aconteceu muito tempo depois, e depois do cativeiro. Então tem que saber que a divisão por assunto acaba nos atrapalhando um pouquinho de entender alguns textos sagrados. Por exemplo, principalmente esse fato aqui, ó, que foram após esse exílio. Amém, irmãos? Dá para entender? Então é preciso ter uma noção do que é a cronologia da Bíblia para você explicar. Quando a gente vai ensinar esse livro aqui, ó, nós temos que fazer todo esse apanhado para poder dizer onde nós estamos. Inclusive no Novo também, no Novo Testamento. No Novo Testamento também. No Novo Testamento. Eu não trouxe o Novo Testamento, isso é uma coisa muito importante, mas o livro de Mateus, na verdade, se nós olharmos os evangelhos, o primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Mas os evangelhos não foram escritos primeiro também. Os primeiros escritos podem ter sido ou 1 Tessalonicenses ou o livro de Gálatas. Os evangelhos, eles foram escritos mais tarde. É interessante isso aqui que o pastor está falando, porque nasce a lógica. E aí isso ajuda a entender até a forma como Paulo escreve. Porque quando Paulo escreve uma prisão, ele escreve de uma forma. Quando ele escreve 1 Tessalonicenses, escreve de outra forma. Quando Paulo fala de oração em 1 Tessalonicenses, ele fala como se estivesse com pressa. Ele chega no final de 1 Tessalonicenses e fala assim: vai se cessar. Tudo da graça da vontade de Deus. Não se fez espírito. Ele está em viagem. Agora, quando ele escreve Coríntios, Romanos, que são verdadeiros tratados, você percebe que ele está em algum lugar tranquilo. Não está em meio de viagem. Ele escreve com bastante cautela, colocando palavras muito próprias, até expressões da literatura da época, como o texto que ele usa na carta do Gálatas, por exemplo, até usa um desses, mas na carta aos Romanos e a carta aos Coríntios, ele procura escrever de acordo com o contexto. Claro, pelo tempo que não dá para falar tudo, irmãos. Estou aqui pincelando, porque o pastor Fábio perguntou algo interessante. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver que você está vendo a espinha dorsal dos livros que são evangelhos sinóticos. Existem versículos de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas. João é outra coisa. João foi escrito no final quase no ano 90. Então ele dos últimos, na verdade, ele vai ser escrito. Um livro vai ser escrito no Evangelho de João, até porque João, já que abriu aqui a oportunidade, João escreveu por um motivo óbvio, vamos dizer assim, óbvio não, por um motivo especial, essa é a palavra certa. Lá em João capítulo 20, versículo 30 e 31, se não falha a memória, ele disse: essas coisas escrevi para que pregasse Jesus Cristo, é o Filho de Deus, e crendo que tenha vida em seu nome. Porque já estava circulando na igreja muitas doutrinas heréticas
E ele precisou escrever que Jesus Cristo era Deus. E Deus que trouxe a salvação e mostrar através daqueles milagres. Uma geração de crente também, né? Ah. E uma nova geração de crente Sim. que não tinha andado com Jesus no seu ministério. Exatamente. E João escreve, João escreve dizendo assim, ele fez grandes milagres, tá? Ele multiplicou pães, o que ele mostra assim, olha, ele ressuscitou um morto de 4 dias, e ninguém relatou, algum dos sinóticos, ninguém relatou. Os milagres que João relata em termos de cura, são assim, parece que ele mandou Jesus guardando aquilo, né? Ele andava pertinho, ele treinava, ele guardou com um grande segredo aquilo, e na hora certa, ele relatou. E todos os sinais que Jesus faz, os milagres dele, é sempre acompanhado na palavra eu sou. Sim. Ali tem um lá eu sou, né? Eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida. Enfim, e até o João 8,58, né? Que é muito criticado, ele é muito criticado quando ele fala em João 8,58. Antes que Abraão fosse, eu sou. Aí vem o testemunho de Jeová e muda o versículo, eu tenho sido, para poder mudar um pouquinho o sentido. Mas ele diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Pronto. Era a palavra incomunicável. Aliás, eu aprendi até quando estava estudando inglês, uma coisa interessante, que o eu sou, o ser, é uma palavra muito forte. Né? Eu sou. O hebreu não tinha muito cuidado de falar isso. Porque eu sou, tem a ideia de autossuficiência. Quando ele fala para Moisés, eu sou o que sou, e pela voz, ou seja, eu não tenho satisfação para dar para ninguém, eu sou o que eu sou. Eu sou. Então, por isso que é bom a gente usar sempre nós somos. Não usa muito eu não, não fica muito bom não, parece que você é ser erro, né? Eu sou, quer o gente aqui? Ah, nós somos mais uma direção, ele não quer. Melhor, né? Vamos lá, irmãos. Vamos terminar aqui, Jesus. Vamos terminar agora, daqui a pouquinho. Não vou ter aqui agora não, porque eu não vou estar nessa para o pregador pensando, eu estou quase acabando. Você pode marcar meia hora que não vai falar na guerra. Exegese. Claro que aqui não é uma aula de exegese, mas eu preciso dar umas coisas importantes para os irmãos. A gente vai lá e traz para os irmãos aqui, eu estou trazendo para os irmãos assim, insights, ou seja, sinais, caminhos para os irmãos trilharem. O que é fazer uma exegese? Não é a mesma coisa que fazer hermenêutica. Hoje até são entende que diz que são palavras sinônimas, mas vamos diferenciar. Exegese é o estudo cuidadoso e sistemático das escrituras para descobrir o significado original. Como que os destinatários daquela carta receberam a palavra de Paulo, por exemplo? Como os judeus entoavam os louvores dos cânticos dos degraus naqueles tempos. O que significava isso para eles? Ir cantando, subindo e adorando ao Senhor. É importante analisar isso. Exegese. Analisar o texto no que aquilo significava para eles. E se eu souber aquilo que significava para eles, eu vou fazer uma perfeita interpretação e vou melhorar muito a minha aplicação. Né? Significa, em outras palavras, escutar a palavra conforme os destinatários originais devem ter ouvido, para se ter uma boa exegese necessária no mínimo fazer a cada passagem bíblica 2 tipos de perguntas. Pergunta de contexto e pergunta de conteúdo. Irmãos, aqui a gente pode falar várias coisas aqui. Né? Hoje muito se fala, hoje a gente pode falar esse segredo, que talvez a gente não vai ser beijado, né? Mas quando Paulo fala do cabelo, no 1 Coríntios, não é isso? Mulher, o rosto tem o cabelo crescido. Mulher não pode rapar a sua cabeça. Tem que ter um contexto histórico aí, gente. Não tem? Tem ou não tem? Vocês são conhecidos da cabeça, sabe? As prostitutas já estão na sua cabeça. Estão indo para a igreja. Aceitaram Jesus como Salvador. Cantando lá, alegre, cheio de poder. E agora? Precisa fazer alguma coisa para que proteja essas mulheres, para não serem discriminadas. E aí vem a história do véu. Botou no véu até hoje. Todo respeito pela família. Hã? Pois é, mas é exatamente uma falta de uma exegese. O que significava isso naquela época? Como aquela igreja recebeu essa palavra? Não tem nada a ver com cortar o cabelo, a vaidade do cabelo. Nada a ver. Mas
tem um significado, essa recomendação, que deve ser buscado esse significado. Estão entendendo, irmãos? Então, é preciso interpretar de acordo com o que era para eles, e não o que eu acho. O achou que eu estou na série. Teve um camarada aí que chegou até a dizer, e convenceu a esposa do camarada que Deus estava mandando ele adulterar com a mulher dele. Está escrito na Bíblia, vai e adultera. Você lembra disso? Está no Fantástico tudo. Vai e adultera. Deus está mandando adulterar. Como é que Deus manda adulterar se os mandamentos não adulterarás? Não sei vergonha, né? E ele justificou lendo. Está aqui. Por isso que é muito bom entender o texto na cara. Para quem vai aquela carta? Esse dia foi usado na escola dominical um texto de Naum, 3, versículo 4, para falar sobre a idolatria como um símbolo da infidelidade de Deus com Israel. Né? Quando Deus ele tinha Israel como se fosse uma esposa, correto? Então o povo que não adorava a Deus e adorava outros deuses estava traindo Deus, não é isso? E quando Israel se misturou com vários deuses, Israel se tornou então uma prostituta, porque se relaciona com vários outros homens, como uma prostituta que se relaciona com vários outros homens que não é seu marido. Só que o texto que deram para a escola dominical era Naum, capítulo 3, versículo 4. Está lá, na primeira lição. Só que Naum não está falando para Israel. Não está falando para quem? Está falando para Nínive. Para Nínive. Eu quando bati o olho assim, falei assim, gente, a escola dominical já começou errado. Aí você já começa a ficar meio, Jesus amado, já o versículo já está equivocado. Aqui, ó, na primeira página, Naum 3,4. A idolatria como símbolo da prostituição espiritual. E eu depois lendo, ainda analisei uma coisa errada. Essa frase está errada também. É o contrário. É a prostituição espiritual como símbolo da idolatria. Ainda está errado a frase. É o contrário. Depois vocês analisam, eu acho que eu escrevi um texto sobre isso lá no grupo da escola dominical, porque o símbolo é símbolo. Né? A idolatria não pode ser o símbolo. O que é o símbolo é a prostituição. A prostituição é vista como símbolo da idolatria. Né? Isso é uma coisa chamada semiótica, que é complicado. Às vezes a gente tem que falar isso, mas existe uma coisa que é significante, uma coisa que é significável, e é preciso colocar as coisas em lugar. Né? E aqui realmente vamos de cara assim, pessoa, opa, tem um problema de contexto. Né? Essa palavra não foi para Israel, essa palavra foi para mim. Ai, Jesus amado. Às vezes a gente está para mim, mas é assim mesmo. Mas cuidado com a linguística. Então vamos lá, vamos terminar. Nós temos que olhar o contexto, e eu acho que isso não é difícil você entender. Então, esse que amarelo não está na apostila de vocês, eu escrevi depois. Né? Quanto ao contexto histórico, que difere de um para o outro, considera-se o quê? A época cultural do autor, os leitores. Eu olho para o texto e digo assim: que império governava o mundo nessa época? Eu olho para o texto e falo assim: onde estava o profeta quando ele escreveu? Onde estava o profeta Daniel quando escreveu? Onde estava Amós quando escreveu? No meio do povo. E Daniel estava onde? Palácio. Estava Jeremias quando escreveu, como viveu os seus dias. No meio do povo que estava sendo levado. Então, tudo isso vai fazer diferença na interpretação. A exegese vai buscar primeiro. Onde estava Paulo quando escreveu a tua carta? Onde estava Paulo quando escreveu Filipenses? Onde estava Paulo quando escreveu Filemão? Estava onde? Preso, estava preso? É isso aí, isso distingue. Quando Paulo está escrevendo carta aos Efésios, por que ele consegue falar sobre a armadura de Deus de uma forma tão descritiva? Está preso, um soldado na frente dele, ele começou a escrever a armadura de Deus. Deus começou a inspirar ele. Capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o contexto aí. O contexto faz a diferença no texto. Né? O contexto literário, que eu disse para os irmãos sobre parábola. Né? O que eu estou lendo? É uma palavra, é uma poesia, é um relato histórico, ou é um sonho de um personagem? O que eu estou lendo? É a palavra de Satanás? Na Bíblia? Toma cuidado. Pele por pele, e tudo que prometei dará pela sua vida. Prega um sermão em cima disso. Você está pregando uma palavra dita por Satanás. Então, se é parábola, eu tenho que interpretar como parábola. Né?
parábola do filho pródigo é outro problema. A pessoa coloca tanta coisa naquela parábola que não tem. E ela tem que ser entendida dentro de um contexto que não pode ser esquecido. É um contexto literário. Qual é o contexto literário? Jesus está falando de 3 coisas que se perderam. Não foi? É chamado capítulo das coisas perdidas, Lucas capítulo 15. Então tem que olhar a parábola como sendo uma parábola. E aquilo que é relato, como se fosse um relato mesmo. Né? Um sonho. É sonho. O sonho precisa de uma interpretação. Foi o que aconteceu com o sonho lá de livro de Daniel. Então, sim. A parábola do rico e Lázaro, já ouvi um comentário, por causa do modo de começar a contar a história, alguns dizem que não é parábola, mas não é acontecido. Eu, sinceramente, irmão, se vale a pena colocar aqui a minha palavra a respeito disso, o texto não fala que é semelhante, que era parecido, que o reino do céu é semelhante, e Deus disse uma palavra. O texto fala assim, havia. Como se o texto fala havia, Lucas capítulo 16, né? Não fala que é semelhante, não fala que é parecido. Tá, Lucas capítulo 16. Ora, havia um homem rico, vestia-se com um linho puríssimo, ele via ramelado. Havia também um certo mendigo chamado parábola do nome próprio. Lázaro, que jazia, chara e lejava. Ou seja, o texto, não estou falando do título, o texto nos faz entender que foi um fato real que Jesus está contando, está dando até o nome do E é bom, até para esclarecimento, que esse título não vem do original. Isso aí. Na verdade, esse título é uma compreensão do tradutor da Bíblia. Esse título, esse título até nos atrapalha. Quem disse que é a parábola dos 10 talentos? É a visão do tradutor concernente ao texto. Quem disse que é a parábola dos 10 talentos? É o título. Quantos talentos temos na parábola? Quantos talentos temos na parábola? Nós temos 8. Tem 10. Se a um deu 5, ao deu 2, ao deu 1, quantos talentos tinha? 8. Tinha 8. Mas eu nem falo assim, a parábola dos 10 talentos. Com 10 talentos ficou aquele que, dos 5, granjeou mais 5. Não parece que ele lá na frente, ele puxa o outro com 10 talentos? Esse aqui é o original mesmo. Mas não parece que ele puxa um outro texto. Não sei, se encontrar aí, a gente discute. Quer falar? Sim. Voltando no título da sua palestra, os originais não tem título. Não tem título, é o que o pastor fala disso aqui. Os títulos são utilizados para compreensão, para ajudar, no contexto, para que alguém até encontre, né? Mas a gente vê títulos errados, assim como tem divisões, até a divisão de capítulos e versículos da Bíblia também sofreu, né? A Bíblia sofre até hoje por causa de algumas divisões mal feitas. Hoje nós temos Bíblias que são divididas em parágrafos. Aquela primeira letra de negrito inicia o parágrafo. Já ajuda bastante, mas se olharmos Isaías capítulo 53, nós vamos ver que aquele texto tem que começar no capítulo 52, alguns versículos antes. E outros textos da Bíblia que a gente vê a divisão acaba interferindo na compreensão do texto. E até a divisão de capítulos às vezes atrapalha também, porque se você ler João capítulo 2, você vai ler o contexto de João capítulo 3. Quando Jesus Cristo fala o seguinte, como diz o os irmãos, João capítulo 2, termina dizendo assim, então lembra isso há tempo. João capítulo 2. Diz assim, mas o mesmo 24, mas o mesmo Jesus não confiava nele porque os conhecia, e não necessitava que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Isso você vai ver depois no capítulo 3, que isso é reforçado mais uma vez a respeito do Senhor. Jesus sabia muito bem quem era o homem, quando ele vai conversar com Nicodemos. Eu observo que a divisão do capítulo acaba atrapalhando. Hebreus 12, já vi muito pastor pregando que aquelas testemunhas eram as pessoas ímpias que ficavam vigiando os crentes. Mas, só que tem aquela
construçãozinha ali. Portanto, nós estamos ligando o capítulo 12 ao capítulo anterior. Estamos rodeados, então, é muito testemunho. Aí quem vai ser mais rodeado, mas esses já morreram. Então, mas o texto está falando que essas testemunhas, essas pessoas, esses heróis da fé, né, eles deixaram para nós um bom exemplo, nós devemos seguir. Né? Continue lá, achou aí, pastor Gajá? Isaías 3 também não tem nada a ver, né, pastor? Quando ele fala desse de uso de costume, não tem nada a ver, porque eu sempre ouvi falar que você vai fazer isso, aquilo, porque Isaías tem. Isaías 3 diz: eu arrancarei dos seus ouvidos as pendentes, eu disse. Aí eu não tem que arrancar os pendentes todos. Se mantém no Deus misericórdia. Isaías 3. Falando dos espias, que o Telo mencionou por aí, na verdade, se você for no original, tem como fosse espiar. Porque parece que Deus manda espiar, mas escondido. Na verdade, eles foram passear. Porque Deus deu a terra para eles. Pastor, Diga aí. Mateus 25, 14. O que diz aí? Parábola dos 10 talentos. 25, 14. O que diz? Por isso, isto é também como um homem que partiu para fora, chamou os seus servos e entregou seus bens. Sim, e aí? E a um deu 5 talentos, a um deu 2 e a um deu 1. Cada um segundo a sua capacidade, apresentou para um lugar novo. Então, quantos talentos nós temos aí? 8. 8. Ele botou 10. Pois é. É isso mesmo. As vezes foram 10, mas aqui os talentos foram 8. E quem ficou com 10, realmente foi quem tinha 5 e ganhou mais 5. Tá bom? Vai ter mais, tá bom. E aí esse cara até passa de 10. Vai a 12, vai a 13. Vai, exatamente, né? Porque quem devolveu, né? O que ganhou 5, granjou mais 5. O que ganhou 2, granjou mais 2. É igual o texto nosso, lá no livro de Gênesis. Olha agora, irmãos. Foi embora. Vocês falam também. Igual o texto no livro de Gênesis que fala, né? A visão da escada de Jacó. Primeiro que não foi visão, foi sonho. E a escada não é de Jacó. Vai que o pessoal ali a escada de Jacó, pensa que Jacó é o dono da escada? É um sonho. Isso são detalhes que a gente observa, que a gente vai falando. Vamos lá. O Vale dos Ossos Secos. É um erro de interpretação. Vale dos Ossos Secos, chamar a igreja do Senhor de Vale dos Ossos Secos é um erro terrível de interpretação, realmente. Porque os ossos secos não tinha nem espírito, né? Mas a maioria dos pregadores fala. Maneiro, né? Pregador e ensinador, eles às vezes vão pelo que os outros falam, e aí vai levando, vai levando. Então, vai não. Mas aí você, no caso, vou dizer eu, pastor Daniel, fico sendo assim um chato, entendeu? Chato, porque esse dia eu falei, a irmã perguntou assim, né, lá no congresso, uma gostou da minha mensagem do congresso, assim, irmã, teve uma hora que eu tive vontade de ir embora. Eu fiquei no culto, porque Deus é misericordioso e piedoso, e a gente tem hora que escuta cada coisa, irmão, porque não cabe certas interpretações, até porque não posso forçar a barra, entendeu? A pessoa vai lá no Antigo Testamento, pega um texto para falar de santificação, quando não tem nada de santificação falada. Né? A túnica de José, santificação, é um negócio estranho, mal colocado. A ilustração, a analogia, é até aceitável, mas ficou longe demais. Eu assim, não estou entendendo o Senhor não vai chegar do céu. E aí a pessoa, às vezes, sempre haverá alguém para querer matar aquele que é novo. Né? Fica um negócio assim, forçado contra a liderança da igreja. Eu estou ficando velho, daqui a pouco eu também vou entrar nessa, porque eu me lembro que os pregadores chegavam, essa igreja, esses pastores tudo gelado, tudo não sei o que, me mete o pau no ministério. É fácil, porque falar do ministério você não faz parte dele, né? Agora faz parte da diretoria da igreja e fica recebendo cacetada como gente que não tem temor, que não tem amor pelas pessoas. Até parece que nós não prezamos para os pregadores novos, os jovens que pregam, estão aí dando um bom resultado aí nos eventos. Eu fico pensando assim, gente, não é isso. Aí a gente escuta cada coisa que não cabe.
Não é nem criticar, não, é porque temos que ser bereanos. O pessoal vai pegar a palavra, tem que estar na palavra. Não inventa. Não força a barra. O padre João Seco, você dá uma explicação muito boa. Aqui você refere a Israel, o nascimento da nação, a nação foi espalhada, a nação se reconstituiu, a nação hoje está lá, está faltando o que nela? O Espírito que vai acontecer no final da tribulação, o derramamento do Espírito, graças a Deus, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Isso é a interpretação da palavra. Agora, se você quiser aplicar para a igreja, não, é que vocês estão tudo osso seco. Jesus amado, tem misericórdia, como salvo agora, somos a habitação do Espírito Santo. Tem varão. O nome do irmão qual é? Ronaldo está cooperando bastante, vamos lá. Aqui, naquela época, Israel estava cativo, né? Então se levantou um grande exército assim e ia combater contra Nabucodonosor, o Medo Persa. E Israel seria liberto pelos soldados que eram ali. Interessante quando o irmão fala isso, que Ezequiel estava entre os cativos. Ele está tendo uma visão da sua nação sendo restaurada. Isso é uma palavra de esperança. É isso que ele exegese. Está no meio do povo. Ele está no meio do povo e diz, olha, eu tenho uma visão. A visão que eu tive é essa. Qual é a finalidade disso? Como o povo recebeu isso? Como alegria. Não vai cair mais. Como alegria. Fala, irmã Ruth. Eu falei aqui para ela, quantas voltas o povo deu na muralha de Jericó? Porque tem a campanha das 7 voltas, né? Deu 13 voltas, né? 13 voltas, né? E se a igreja cair depois, ele não. Pastor Daniel, tem uma coisa que acontece muito, principalmente no ensino infantil, pregação infantil, né? A irmã pregando aqui, eu lembrei do senhor. Aí a irmã falou que Jonas foi convidado na praia de Nínive. A gente ouve isso há muitos anos, na praia de Nínive. Eu vejo geografia, não tem praia, não tem nada. Isso no último simpósio, não foi? Eu não. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Na verdade, Nínive não tinha praia nenhuma, Nínive era a cidade de beira-mar, ela estava no continente. E tem que ser ou um peixe supersônico ou um peixe voador. Porque para rotear a África todinha, tem que chegar e entrar lá, e deve vomitar lá na cidade, tem que vomitar onde? É um peixe supersônico com capacidade de propulsão. Então é mais do que um milagre. E é o desespero de quem não sabe de nada. Vamos lá, irmão. Vamos terminar. Clica aí pra mim, cadê o clique? Não tem ninguém assim, não? Cadê o menino? Acabou. Jesus. Me ajuda aí, Caio. Daqui a pouco. Acho que ele dá um clique aí. Peraí. Voltou. Agora, irmãos, olha só. Acho que o de conteúdo é mais interessante até, né? Essa pergunta você faz direto no texto. Quer fazer uma coisa exegese sem ser o grande conhecedor? Vamos lá. Pergunta assim, ó. Está escrito lá. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado de Oliveiras, o qual está aberto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Amém? Amém, igreja? Aí o aluno pergunta assim, professor, qual é a distância do sábado? Tá bom, tem que pesquisar, não tem? Então você pergunta, qual é a distância do sábado? Vamos pesquisar lá, diz que é 19, estudiosos que é 2.000 cômodos, ou cerca de 888 metros. Outro exemplo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecendo segundo a carne. Ninguém conhecendo segundo a carne? Eu não conheci as pessoas. Está na Bíblia. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Conheci uma pessoa, não conheço mais ninguém segundo a carne. Que isso? Então não precisa de muita coisa. Eu vou pôr a versão anual. Na versão reformadora, ela vai dizer o quê? Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Está explicado? Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de um modo bem diferente. Então, uma outra versão da Bíblia, mais atual, nos faz entender o que é esse negócio que eu não conheci ninguém segundo a carne. Segundo a carne. E até porque a palavra carne aí, ela tem um significado que nos outros textos não tem, né? Hermenêutica é importante também falar de hermenêutica. E esses pontos aqui, eles poderiam ser explorados assim, irmão, com uma profundidade muito grande, mas eu estou só um resumo.
Eu pego, então, eu vou buscar o texto original, vejo o que significa. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma interpretação. Como? Primeiro, eu observar, olhar, ler o texto, uma olhadinha. A observação é a raiz do conhecimento. Tá? O conhecimento científico, por exemplo, começa com observação. Você primeiro observa. Se você não observar, não olhar, não examinar, você não vai conhecer. Então, primeira coisa, observação. Aí diz lá, o que está dito? Tá. Segunda coisa, interpretação é buscar o quê? O significado. Ah, isso significa isso. Isso significa aquilo. Aquilo significa aquilo. Assim vai. Para depois eu fazer uma aplicação. Como o que foi dito se aplica a mim e a quem me ouve. Como se aplica a mim. Vamos tentar dar um exemplo depois. E eu faço uma correlação com o restante da Bíblia. Porque a Bíblia é completa. Você não pode, de maneira alguma, pegar um texto isolado. Porque quando você pega um texto isolado, você pode concorrer em uma interpretação. Então você observa o texto. Vou dar um exemplo simples. Está escrito lá, Jesus chorou. Peraí, Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Começa a perguntar. Né? Eu vou ler então o contexto. Jesus chorou porque seu amigo lá não havia. O que significa Jesus ter chorado? Significa o quê? Que ele é humano. Significa o que mais? Que ele era próximo de Lázaro, que ele tinha um relacionamento amigável com Lázaro. Ele se importou com o sentimento dos outros. Que ele se importou com o sentimento dos outros. Né? Agora, como que isso aplica para mim? Né? Irmão, Jesus se importa com você.